Gabriela e eu sou aluna do quarto ano do curso de Psicologia da Universidade Positivo. E essa pesquisa foi orientada pela professora Dayana e o título é Estratégias de Ensino de Professoras da Educação Infantil para o Desenvolvimento de Linguagem em Crianças Pequenas. Na introdução, a gente trouxe uma contextualização dessa temática. Então, a educação infantil possui um papel fundamental no desenvolvimento infantil. E o papel do professor nesse processo é fazer a mediação entre a criança e o seu meio, se utilizando dos recursos disponíveis. Então, desde a promulgação da Constituição de 88, diversas mudanças legais foram feitas no sistema educacional, Então, a educação infantil passa a ser a primeira etapa da educação básica, e o seu acesso passa a ser um direito das famílias, mas isso não é traduzido totalmente para a prática quando as diferenças sociais e as diferenças de qualidade da educação ainda se cruzam, Então, com base nisso, foi criada em 2018 a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que visa o protagonismo da criança nesse processo, e estipula objetivos de aprendizagem, para garantir o direito do desenvolvimento das crianças. Então, o desenvolvimento de linguagem tanto oral quanto escrita é uma atribuição da educação infantil. E falando mais sobre o papel do professor nesse processo, então a gente trouxe como exemplo o estudo de Miranda, que traz a importância de se promover contingências verbais para o desenvolvimento das crianças por meio da atividade de leitura compartilhada de histórias, e ela traz um enfoque do papel do professor nesse processo, Então, a interação adulto-criança é fundamental para o desenvolvimento de linguagem, e investigar as variáveis de interação professor-aluno que favoreçam o desenvolvimento de repertórios verbais se faz muito importante. Então, como objetivo desse trabalho, é analisar as estratégias de ensino de professoras de educação infantil apresentadas na literatura para a promoção de aprendizagem e desenvolvimento de linguagem em crianças pequenas. E os específicos, caracterizar as estratégias de ensino para aprendizagem e desenvolvimento de linguagem, caracterizar a formação profissional dos professores de educação infantil relatada nos estudos e analisar a relação entre a formação profissional das professoras e o uso de estratégias que promovam a aprendizagem e desenvolvimento de linguagem. Então, como metodologia dessa revisão de literatura, primeiro foram selecionadas as bases de dados, que foram a CAPES, Cielo e EBSCO, e para a seleção dos artigos, as palavras-chave foram educação infantil e desenvolvimento de linguagem ou práticas docentes. Então, a gente priorizou os estudos que falavam sobre práticas docentes em contextos de educação infantil e que fizessem uma relação com o desenvolvimento de linguagem. E para organizar as informações, então, a gente fez um protocolo de análise, com categorias para analisar os estudos selecionados. Então, como resultados, com as palavras-chave, nós identificamos 875 estudos, e a partir da avaliação de títulos e resumos, nós pré-selecionamos 23 estudos, e a partir de uma leitura integral dos estudos e pelo protocolo de análise, 8 estudos foram selecionados para essa pesquisa. Então, no estudo de Miranda, a gente viu uma sistematização maior, uma diferenciação entre os tipos de linguagem, e práticas que condiziam com esse tipo de linguagem. Então, a gente não viu muito essa distinção clara entre os tipos de linguagem nos estudos. Foi possível identificar mais a condução de atividades não estruturadas, como atividades rotineiras de preencher o calendário, de reproduzir bilhetes, de ensinar letras do alfabeto sem uma contextualização. Mas no estudo de Albuquerque e Ferreira, por exemplo, as professoras conduziram atividades estruturadas, a partir de elaboração de projetos e oficinas temáticas, com objetivos claros de ensino e que objetivavam desenvolver um tipo de linguagem específica. Recursos didáticos também foram muito utilizados, então ensinar letras e palavras por meio de cartazes, livros, poemas, músicas, desenhos e colagens. No estudo de Paiva Araújo Cruz, então, eles apresentaram como as professoras conduziam a roda de conversa, e perceberam que teve uma centralidade maior nos conteúdos didáticos. E Pereira, Gabriel e Justiça, então, identificaram os tipos de pergunta que as professoras faziam, se eram simples ou complexas, na condução da atividade de leitura compartilhada de histórias. Então, sobre a formação docente,
Gomes e Celestino focaram mais nesse tema, e eles entrevistaram as professoras, né, e elas falaram sobre a escassez ainda da formação universitária, principalmente relacionada à prática docente. Então, a gente fez uma caracterização de como essa formação apareceu nos estudos, né? Então, apesar de 3 estudos não apresentarem a formação profissional dos docentes, a maioria possui graduação. E o que eu achei muito interessante é que não tem uma padronização dos cursos, né? Algumas em pedagogia, outras em biologia, uma em letras, né? Tem uma diversificação de cursos e apenas algumas possuem especialização. Para a discussão, então, a gente conseguiu estabelecer alguns paralelos entre as práticas docentes apresentadas nos estudos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que estão descritos na BNCC. Então, por exemplo, os projetos temáticos, né, do estudo de Albuquerque Ferreira, eles condizem mais com os objetivos que estão descritos na BNCC. Então, eu trouxe um exemplo, né, escolher e folhear livros procurando orientar-se por temas, ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas, né. Então, essa professora, por exemplo, escolheu diversos textos de um tema só para ensinar palavras a partir dessa contextualização. Então, a roda de conversa, né, que teve centralidade nos conteúdos didáticos, com pouca escuta das crianças. Então, foi possível observar que ainda é muito normal essa relação verticalizada, essa disciplina institucionalizada, né, ainda é vista de forma normal no âmbito escolar. E está na BNCC que a roda de conversa pode ser um espaço para as crianças dialogarem com outras crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Na leitura compartilhada de histórias, né, então eles analisaram o tipo de pergunta, e apesar das perguntas simples, né, contribuírem para a ampliação do lexo, as complexas estão ligadas mais ao desenvolvimento de habilidades como compreensão de texto, né, então tá também na BNCC, né, que o ato de ouvir histórias possibilita a criança o desenvolvimento de linguagem, né, a partir do momento que tem formulação de perguntas e respostas. E sobre a formação profissional docente, então a gente traz a contribuição de Libânio, né, que ele fala que a formação docente não deve se restringir à graduação, né, pois em cada época mudam-se os objetivos de ensino e também a forma de ensinar. Então, traz aí o papel da formação continuada como muito importante nesse processo. Então, como considerações finais, a gente traz, né, que a BNCC possui uma contribuição, né, para garantir os direitos de aprendizagem das crianças, mas que ainda é muito necessário políticas educacionais que invistam, né, na formação docente, nos materiais, espaços, e a formação continuada ela não devia ser como para suprir as deficiências de uma formação inicial, mas sim como complementar ao exercício docente, né, visando a melhoria da qualidade da educação infantil. Então, essas são as minhas referências e é isso. Muito obrigada.